Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos ler o versículo 25. Ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos o teu santo nome, pela oportunidade de estarmos aqui na tua igreja, como membros, Senhor Deus, deste corpo que é vivo. Só posso, Senhor Deus, fazer o milagre, Senhor Deus, da multiplicação neste lugar. Venha nos alcançar, Senhor Deus, com a tua bênção, com a tua graça, com o teu poder, para que em tudo, Senhor Deus, nós jamais venhamos a negar o teu santo nome. Assim se cumpra, Senhor Deus, no nosso meio, a presença do teu Espírito Santo, a estar operando maravilhas, Senhor Deus. Se há enfermidade, cura, se há algo que o inimigo está fazendo, que nesta hora seja colocado por terra. Glorifica o teu nome. Nós oramos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Então, o nosso estudo, o título está aqui na lousa, é Seguir Jesus sem entendimento. Seguir Jesus sem entendimento. Então, para tal, nós vamos começar a colocar Mateus 24:13, aonde a palavra diz: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Pois bem, meus amados irmãos, 60 estádios representa aproximadamente 11 a 12 quilômetros. Esse fato ocorre logo após a ressurreição do Senhor Jesus. Lembrando que esses discípulos, eles estavam em Jerusalém. Então, no versículo 14, a palavra diz que eles iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. No 15, diz assim: aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Pois bem, ali aqueles dois discípulos, eles estavam conversando a respeito de tudo aquilo que havia sucedido naqueles dias. Lembrando que Jesus havia sido crucificado, ele ressuscitou, e aqueles discípulos, eles caminhavam já tristes. Então, por todos aqueles acontecimentos, então o Senhor Jesus, ele se aproxima deles, porque eles ali eram necessitados, como nós somos necessitados. No 16, versículo 16, diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, e não fechados, para que o não conhecessem, para que não conhecessem Jesus, porque eles estavam fora da revelação. E no 17, o Senhor Jesus se aproxima deles e diz assim: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estás triste? Então vem as respostas. No 18, e respondendo um, cujo nome era Cleopas,
disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Porque a notícia para a maioria ali em Jerusalém era que um homem que havia feito muitas obras tinha sido morto. E como tal, eles pensavam que uma minoria, na realidade, aguardava o cumprimento desse sentido profético. Então, no 19, Jesus pergunta para eles: mas quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, porque ele foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E aí eles vão no 21 dizer a decepção que eles estavam tendo. Quando eles dizem assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não os viram. Então, veja bem, para nosso entendimento, eles estavam totalmente informados e testemunhas de tudo aquilo que havia acontecido. Pelas suas informações, não há sombra de dúvida sobre isso. Então veja bem, mas a expectativa deles é que havia terminado. Tudo aquilo que eles ouviram e aprenderam e assistiram e testemunharam havia ficado para trás. Na visão deles, a morte havia prevalecido. Entretanto, olha a resposta que o Senhor Jesus ele vai dar para cada um deles. No 25, e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Pois bem, os nécios e tardos de coração é que o Senhor Jesus ele estava dizendo para eles de que eles estavam ignorando aquilo que era profético. Então, tudo o que os profetas disseram estava e está dentro do plano profético de Deus. Haveria de se cumprir. Então, nós vamos observar que no 26 o Senhor disse assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E no 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras,
Então, veja bem, o Senhor Jesus, ele vai tratar com eles, e isto serve para nós hoje, de que nós não vivemos do Jesus que foi pendurado na cruz do Calvário, mas ele está vivo após ressuscitar e ele vai voltar. É a grande expectativa da igreja. E isto nos tempos de hoje, em que o homem se tornou materialista, em que o homem ele só entende aquilo que lhe convém, ele vive como se o amanhã não existisse. É como o homem diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então esse homem é um homem sem esperança. Então o Senhor Jesus, ele vai tratar com aqueles dois discípulos da mesma forma que o Espírito Santo tem tratado conosco. A primeira coisa que nós entendemos dos profetas, nós vamos trazer aqui o que escreveu o profeta Moisés em Gênesis 3,15. Como nós lemos: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Então, a promessa de Deus, quando o homem ele peca, é que nasceria o filho da mulher. Este filho iria pisar a cabeça do inimigo de Satanás, mas Satanás iria ferir o calcanhar, que é morte na cruz. Mas ali Satanás foi vencido para todo sempre. Isto é que nós não podemos nos descuidar como aqueles dois discípulos, porque eles entraram no aspecto temporal, visão material. Eles deveriam ter guardado o que os profetas disseram. Mas é interessante que Isaías 53, vamos a partir do versículo 1, ele vai profetizar dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém. Nós temos aqui tão poucas pessoas. Ninguém deu crédito à nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e nós não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele vai descortinando essas escrituras, vai descortinando as escrituras. Então nós vamos observar de que o
o cumprimento profético da palavra de Deus, de certo que iria se cumprir. Exemplo, Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena é entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, ou seja, desde a eternidade, e desde o dia da eternidade. Portanto, ele é o prometido que todos aguardavam. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus amados, minhas amadas, nós precisamos ter esse entendimento daquilo que é o Senhor Jesus, do que ele representa para cada um de nós. Então, ainda nós vamos observar em Zacarias 12:10 do Antigo Testamento. Zacarias 12:10, a palavra diz: derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, olha lá, unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quem é o unigênito? João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, ou seja, lá, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, se cumprindo tudo aquilo que era profético. Amém? Ainda, vamos ver Malaquias 3:1. 3:1 e 2. Malaquias 3:1 e 2. Diz assim: Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Essa profecia de Malaquias vai se cumprir na pessoa de João Batista e posteriormente do Senhor Jesus, né? Salmo 22. Glória a Jesus, estamos aprendendo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilia? Clamor do Senhor Jesus na cruz do Calvário, escrito séculos e séculos antes desse acontecimento. E ele levanta esse clamor ao Pai. Salmo 69:21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Escrito muitos anos antes, e de fato aconteceu. Amém? Vamos ainda. Salmo 110:4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É o Senhor Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. O que quer dizer isso? Não teve princípio nem fim. Melquisedeque foi aquele a quem Abraão deu dízimo após uma grande vitória, mas ele não tem princípio nem fim na Bíblia, não se conhece. Então, vejam bem, aí o Senhor ele vai dizer para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Sim, tudo iria se cumprir como de fato se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. Interessante no 28,
no 28, e chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. Quando nós ouvimos a voz de Jesus na nossa vida, quando nós ouvimos a voz de Jesus que nos alcança como prometido, o profético entra em cada um de nós e nós nunca mais nos afastamos daquele que nos chamou. Não importa as lutas, as dificuldades, mas o nosso clamor é: fica conosco, porque Ele é o bom pastor, Ele é aquele que nos conduz aos pastos verdes, às águas tranquilas. Nos momentos de desespero, Ele nos acalma. Quando as enfermidades vêm, Ele nos apacenta. Mas, meus irmãos, o que aqueles 2 discípulos fizeram é o que muitos estão fazendo hoje em dia. Quanto mais aperta o problema, mais eles se afastam de Deus. Quanto mais vêm as lutas, as dificuldades, mais longe eles ficam de Deus. Então, eles usam as pernas, os braços e a mente para correr e se afastar, mas não são capazes de dobrar os joelhos, parar e ouvir a voz mansa e delicada. Este é o momento que nós estamos vivendo. E isto vai se acumulando, rios e rios de desesperados, pessoas sem esperança, pessoas que um dia buscaram o Senhor Jesus pensando no aspecto de libertação material. Mas a maior libertação que nós temos é a libertação espiritual, é nos livrar das garras do inimigo, nos manter firmes na fé. Esse é o propósito de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, pois bem, então eles constrangem Jesus: fica conosco. Fica, Senhor, é o nosso pedido. Mas por quê? Já se faz tarde. O tempo está se passando, está vencido. Há uma preocupação. Os sinais apontam a volta do Senhor Jesus. Cada dia nós estamos mais próximos do fim. Ainda há pouco nós observamos que milhares de pessoas com suas propriedades, com seus negócios, com seus interesses próprios, de uma hora para outra a terra treme, derruba os prédios, todas as vidas são ceifadas. Ali, para aquelas pessoas, tudo acabou. Já se faz tarde. O dia já declinou. Então o Senhor Jesus, presta bem atenção, Ele nunca vai negar o nosso apelo. Todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, Ele vai dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Ainda que muitas das vezes Ele tenha te chamado e você não disse eis-me aqui. Mas Ele é fiel, ainda que nós venhamos a sermos infiéis. Pois bem, meus amados, minhas amadas, Ele fica com eles. E aconteceu, no 30, e aconteceu que estando eles, com eles à mesa, Ele tomou o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Há algo maravilhoso nessa passagem, porque imediatamente abriram-se ler, então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes.
Meus amados, minhas amadas, presta bem atenção. Presta bem atenção. A mesa é o lugar da comunhão. Eles ali, assim como nós, ao convidar o Senhor Jesus para entrar na nossa vida, Ele bate, mas Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele espera você abrir a porta do seu coração. E quando você abre a porta do seu coração, Ele entra para fazer morada. Então, e quando Ele faz morada, aquela casa é santificada. Então nós somos santificados por esse poder maravilhoso. E aí os olhos se abrem, porque a comunhão com o Senhor Jesus abre os nossos olhos para nós entendermos o quanto nós somos pobres e necessitados. Abre os nossos olhos para nós entendermos que sem Jesus nós não triunfaremos. O mundo acha que os poderosos são os vencedores, mas nós entendemos que o maior do reino de Deus será o menor, e o menor do reino de Deus será o maior. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, imediatamente ele desapareceu. E eles disseram um aos outros: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O que é isso aqui? Abrir a Escritura é revelar o sentido da palavra de Deus. Nós podemos pegar a Bíblia e lermos ela de Gênesis a Apocalipse numa leitura dinâmica, calma, que não vai ter nenhum efeito se nós não abrirmos a palavra de Deus com o sentimento de que Deus vai falar conosco. Porque Ele fala através da sua palavra. Pode falar por visão, por revelação, por sonho, pode. Mas a linha direta é através da sua palavra. E essa palavra é Jesus, conforme Apocalipse 19:13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam bem, 24:33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Na mesma hora em que eles entendem isso, eles voltam para viver corpo. Era necessário, porque havia ali uma orientação do Senhor Jesus dizendo assim: olha, ficai em Jerusalém, até que sejais revestido do alto. Foi a palavra narrada ao final, mas já era profético isto. Então, os quais diziam, 34, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então, e eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Louvado, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Pois bem, ao término, nós não podemos perder
o sentimento do profético. Nós não podemos ancorar o nosso barco na religiosidade estéril. Aí eu estou na igreja tal e eu estou muito bem. Amém. Você só não pode esquecer de um detalhe, de que o seu barco tem que estar ancorado em Jesus, para que ele possa navegar em águas mansas e tranquilas. Mas, pastor Carlos, e quando vier a tempestade, o vendaval, o Senhor Jesus, ele estará à frente e ele trará o socorro. E nós perguntamos: Senhor, não importa que pereçamos? Evidentemente que esta pergunta, a resposta é que o Senhor se importa conosco. E é dessa forma que nós queremos encerrar esse estudo. Aqueles discípulos seguiram, aqueles 2 discípulos seguiram o Senhor. Mas eles estavam seguindo sem entendimento, porque eles olharam para as coisas temporais. Ele foi à cruz do Calvário. O que ele esperava? Não, ele vai fazer um milagre ali, vai sair da cruz, vai derrotar o Império Romano, vai vencer a religião. Mas não, ele cumpriu o propósito do Pai. Então, veja bem, eles saíram do contexto profético e entraram no contexto material. Então, nós gostaríamos de, ao encerrar esse estudo, lembrar sempre, nós temos uma preocupação o tempo todo de estarmos questionando. O Senhor, ele nos deu para este ano de 2023 a palavra que se encontra em Lucas 12:32. E a palavra diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos. Não temas, é porque as cadeiras aqui estão vazias. Mas nós não podemos temer, porque a palavra de Deus não cairá no lugar vazio. Nós somos um pequeno rebanho, mas quem está aqui é porque era para ouvir essa palavra. Quem está aqui é porque Deus escolheu. Aquele culto, quantas pessoas estavam participando, tendo o maior pregador que já surgiu sobre a face da terra. Tinha 2 pessoas, Cleopas e o seu companheiro. E Jesus ali pregando. Não era uma grande agremiação. O Senhor está falando do nosso coração aqui, é para falar com vocês. Só tinha 2 ouvindo. E hoje foi registrado da palavra de Deus. A bênção é esta. Quer ver outra pregação? O Senhor Jesus com uma pessoa só, Nicodemos, uma das maiores pregações que nós já ouvimos, e ensino dizendo para Nicodemos, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. E Nicodemos, sábio, príncipe dos judeus, não entendia nada. Ele entendia tudo de religiosidade, mas ele não entendia do profético. Mas nós, louvado seja o nome do Senhor, um pequeno rebanho, mais uma vez nesta noite, nós somos fiéis ao chamado do Senhor. E isso é importante. Que o Senhor nos abençoe, né? Amém?